Por isso convido todos os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Segundo aos Tessalonicenses 2, do 1 ao 12, diz a infalível palavra de Deus. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Amém. Vamos orar. Senhor, eis mais um dia, ó Deus, não um dia qualquer. Sim, esse é o teu dia santo, mas é o dia, ó Deus, que o Senhor nos dá a oportunidade de ouvir a tua voz. Por meio da tua palavra, da pregação, que nós sabemos que é importante, ao ponto de tu dizeres ao teu povo, quando este estava no deserto, que nem só de pão vive o homem. É certo, ó Deus, que a nossa pouca visão ou limitação e a necessidade que nós temos da sobrevivência muitas vezes nos faz priorizar, ó Senhor, a comida. Mas, graças ao teu favor, nós compreendemos, ó Deus, o quanto a tua palavra ela é necessária, porque ela vai alimentar a nossa alma. Então nós estamos agora diante do momento em que há um banquete, ó Deus, a ser servido com todos os nutrientes que são necessários para a nossa vida, para nos conduzir nutridos e bem fortalecidos até a eternidade. Então essa daqui não é mais uma oportunidade, não é mais um dia, não é mais uma pregação. É um momento em que o Senhor concedeu para as vidas de cada um de nós e cada um daqueles que hão de ouvir, Senhor, a tua palavra. A importância crucial, determinante, ó Deus, para as nossas vidas. Essa palavra, ela ou traz vida, ou traz salvação, ou traz perdição, ou vida ou morte. Não há, ó Deus, uma terceira via. Eis-nos aqui, Senhor, na tua dependência para falar de ti e confiados, ó Deus, no teu Espírito e rogando a ti, ó Deus, a unção do teu Espírito. Nos dispomos, ó Deus, e nos pomos para falar da tua parte. Instrui, ó Deus, a tua igreja e chama, ó Deus, por meio da pregação, os teus eleitos. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Sinais da vinda de Cristo, parte 3.
Esse é o sermão que nós concluiremos, irmãos, mercê divina, a exposição desses 12 versículos. Até aqui, destacamos para os irmãos 4 sinais que antecederão a segunda vinda de Cristo. Eles estão sendo apresentados pelo apóstolo Paulo, primeiramente aos irmãos de Tessalônica, para que eles não ficassem perturbados diante do entendimento, diante de uma interpretação, um ensino que estava trazendo prejuízos à igreja. O ensino é que a segunda vinda de Cristo estava tão próxima para aqueles irmãos que outra coisa eles não faziam senão tratar desse assunto, e em virtude desse entendimento errado, alguns estavam trazendo perturbação à igreja. Perturbação não só no sentido da preocupação desnecessária com a vinda de Cristo, com a situação dos vivos, quando Cristo vierem, com a situação dos mortos, mas uma perturbação de inquietação, de modo que alguns, por algum motivo, algum ensino lá, deixaram de trabalhar, deixaram seus empregos, estavam se intrometendo na vida dos demais irmãos, dando um mau testemunho e perturbando a igreja. Calvino nos diz que é possível que algumas pessoas inconstantes e fanáticas aproveitaram a ocasião para marcar um dia próximo e fixo na vinda de Cristo Jesus. Estes, dispostos a satisfazer a curiosidade, estavam filosofando quanto a este tempo. Mas o comentarista nos diz que isso era uma fantasia que eles estavam criando, que questões como essas foram disseminadas, espalhadas e fomentadas, os irmãos sabem por quem? Por Satanás, evidentemente, que ele procura, irmãos, de todas as formas perturbar a igreja. Os irmãos sabem, e nós vimos na primeira epístola, que essa igreja, irmãos, era uma igreja que estava firme mesmo em meio a muitas perseguições, a muitas dificuldades. E se as perseguições, se as dificuldades não estavam abalando, pelo contrário, estava tornando a igreja uma referência, Satanás vai tentar atingir a igreja de outras maneiras, de outras formas, perturbar a ordem. Olha, irmãos, qualquer prejuízo que ele possa fazer à igreja, para ele é lucro. Qualquer prejuízo, qualquer abalo, qualquer problema, qualquer disseminação da mentira, ele sabe que vai, de alguma maneira, sair lucrando. Então ele viu que a expectativa, a ansiedade, ele sabe disso, ele sabe muito bem, a impaciência, ela afeta muito o ser humano. O que é que aconteceu mais ou menos aqui? Ora, aquele entendimento de que Cristo estava para vir imediatamente, trouxe o que para aqueles irmãos? Ansiedade, uma expectativa. E ele estava vindo, estava para vir, não veio ainda, quando é que ele vai vir? E se ele vier, e como a gente vai estar, como ficar preparado, como isso vai acontecer, o que precisa ser feito, o que Deus quer que a gente faça até então, todas essas coisas vieram. E aí, o que é que acontece? O que é que normalmente acontece? Vêm as concepções, as ideias errôneas a respeito disso. E aí perturbava a igreja. Olha, isso afetou uma igreja frutífera, viu, irmãos? Afetou uma igreja modelo. Isso nos mostra, irmãos, que nenhuma igreja, por melhor que esteja, está completamente protegida, blindada de tudo. Não está. É daí que a igreja necessita estar muito bem fundamentada para que esteja pronta a enfrentar as iniciativas
de Satanás. Então, vendo esse perigo, Paulo escreveu uma segunda carta para concluir a instrução a esses irmãos e corrigir esse erro de entendimento sobre a segunda vinda de Cristo. Por isso que ele afirmou àqueles irmãos, que nós estamos vendo isso, nesse segundo capítulo da segunda carta, que antes de Cristo vir, haveriam sinais claros. O primeiro deles era uma apostasia, uma grande apostasia. A fé verdadeira iria ser negada por pessoas que confessavam ser crentes. E isso em grandes proporções em todos os lugares. Quando a igreja visse isso, ele disse, esse é um sinal. Mas não havia só esse. Depois disso ia ser revelado o homem da iniquidade, uma pessoa que iria estar à frente e capitanear essa apostasia. Ele ia se beneficiar dessa apostasia, se colocando, se exaltando acima de tudo e se assentando no santuário de Deus. Paulo descreve, a Bíblia descreve como filho da perdição, porque ele se dedica a destruir a alma daqueles que o seguem. Ele ia aparecer como muitos outros já apareceram. Mas ele vai ter características, a sua ação vai ser específica. Por isso é necessário que todos os sinais apareçam, estejam presentes, para que de fato esse momento anteceda a segunda vinda de Cristo. Então ele vai se levantar, mas muitos outros se levantaram. Só que o que é que ele vai se levantar? E ele vai fazer um desafio, ele vai ser audacioso, ele vai se colocar contra tudo que é sagrado, ele vai querer a adoração de todos. E é nesse momento que vai começar a grande tribulação para a igreja. Ele vai requerer de todos esse movimento, já disse aos irmãos, vai ser um movimento global. Mas antes disso, é preciso observar que há algo que o está segurando. Já há uma atuação. Paulo diz, o mistério da iniquidade já está agindo, mas não com toda força. Há uma ação escondida, disfarçada, que está sendo limitada pela providência para poder ser revelada em ocasião própria. Tudo isso Paulo está dizendo para que a igreja compreenda e enxergue isso. No momento, o que o está restringindo, a maioria dos estudiosos da palavra de Deus entendem que são as leis que ainda vigoram. Alguns governos que estão organizados de maneira que eles requerem e exigem que as leis sejam cumpridas ou que promovem leis justas. É isso que o está restringindo. Evidentemente, irmãos, que a mão de Deus, o poder de Deus está restringindo. A ação do Espírito Santo está restringindo. Mas de forma prática, sob a perspectiva da questão concreta em si, seriam as leis, os governos, que ainda não permitem que alguém se levante para capitanear essa apostasia. Antes que esses sinais ou eventos ocorram, Cristo não virá. Entretanto, não são apenas esses sinais, esses 4 primeiros sinais que Paulo nos mostrou. Nessa noite eu quero concluir com os irmãos trazendo mais 2 sinais que nós identificamos e que estão, um deles mais uma vez diretamente ligado ao homem da iniquidade. Paulo, então assim, vai desvendando, trazendo essas
importantes informações à igreja para que ela não fique confusa, ela não fique sendo levada por uma doutrina ou outra, sem convicção, e não traga, evidentemente, prejuízos à igreja. Qual é o quinto sinal que nós podemos retirar ou identificar desse texto do apóstolo Paulo? É o engano do homem da iniquidade. Esse homem da iniquidade vai enganar por meio de Satanás. Vejamos o versículo 8 até a parte A do versículo 10. Acompanhe a leitura comigo. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem. Então preste bem atenção, irmãos. O quinto sinal vai ser o engano do homem da iniquidade por meio de Satanás. Ele vai agir segundo Satanás, segundo a eficácia de Satanás. Observe que o versículo 8 que nós lemos tem ligação com o versículo 6. O então do verso 8 é contrastado com o agora do verso 6. Agora o iníquo está sendo detido, restringido, mas então ele vai ser revelado. Isso quer dizer que, quando o tempo certo determinado por Deus chegar, o estratagema de Satanás será totalmente conhecido, o seu esquema vai ficar às claras, mas isso não para a igreja. Preste bem atenção. Ou seja, isso não vai pegar a igreja de surpresa. Na verdade, a igreja vai ser a única que vai identificar isso. Por quê? Porque quando este sinal acontecer, todos os demais ela já vai estar sabendo, identificando. Só vai, irmãos, montando aquele quebra-cabeça. Agora vai ser um tempo, um momento, de fato, como nós vimos nas pregações anteriores, de muita dificuldade para a igreja. É para se temer realmente. E é para se preparar para isso. Porque na nossa realidade, irmãos, talvez nós não tenhamos a real noção de como será. Foi tanta que o próprio Cristo disse: os dias foram abreviados disso. Ou seja, se prolongassem mais, os dias que vão acontecer, ninguém iria aguentar. Foi Cristo que disse, nem os eleitos. Se possível, ele diz em outra passagem, enganaria até os eleitos. Dá para os irmãos terem noção, é algo muito forte. Mas antes que a igreja fique temerosa quanto a este homem da iniquidade, que ele vai vir com poder, ele vai vir com força, nós vamos ver isso. Com esse poderio, Paulo diz assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vida. Irmãos, prestem bem atenção nisso, não vai haver uma batalha. Os irmãos, talvez, outras concepções escatológicas, eles imaginam assim, a batalha do Armagedon, e vem aqueles de um lado, uns exércitos, Satanás, a besta, o anticristo de um lado, a igreja do outro. Irmãos, quando Cristo vier, ele é tão poderoso, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ele não vai nem falar, ele só vai soprar. A expressão é para a gente ter uma noção do poder. Com o sopro da sua boca. Ele não vai matar
Ele vai matar só com um sopro. Então, por aí, isso precisa trazer tranquilidade à igreja, ao povo de Deus, aos eleitos de Deus. Isso mostra também, irmãos, aqui que não vai haver uma demora para a derrota do anticristo, não. Porque não existe possibilidade, irmãos, de medição de forças entre Cristo e Satanás. Não existe isso. Isso lança por terra o que muitos ainda falam de batalha espiritual entre Deus e Satanás, como se estivessem os dois num cabo de guerra, um puxando de um lado e o outro puxando do outro. Nunca foi assim e nunca vai ser. Jamais será. Inclusive, muitos livros são escritos com essa perspectiva desse avanço de Satanás das trevas. E os irmãos, muitos irmãos envolvidos nisso, acham que tem que dominar determinadas áreas da sociedade, porque Satanás é que está vencendo isso e tal. Nada disso. Cristo continua reinando. Deus está lá como soberano, como sempre esteve, nunca deixou de estar. Agora, Ele tem um plano, e Ele está desenvolvendo esse plano ao longo da história, e está usando os elementos da história, e vai usar esse iníquo, esse homem da iniquidade, uma pessoa que vai vir, que vai aparecer num determinado momento. Mas quando ele aparecer, a derrota dele vai se dar só com o sopro da boca de Cristo. Só a aparição, olha no versículo, diz, com o sopro da boca, quando Cristo aparecer e soprar, só precisa isso, ele vai ser morto. Então toda essa ação do inimigo está dentro do plano divino, não tem surpresa para Deus. Não há qualquer possibilidade de Cristo estar agora correndo atrás do prejuízo. Nesse sentido, quando for o tempo exato, Cristo vai pôr um fim no anticristo. A derrota dele vai ser total, veloz e súbita. Vai ser assim. No versículo 8 do capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, está dito assim: a glória, mostra a glória peculiar de Cristo e na sua vinda para destruir seus inimigos. Ele diz, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não vai ter batalha, não vai ter guerra especificamente, entenda, nesse momento. Não vai ter uma luta direta. Satanás querendo guerrear contra Deus. Cristo vai chegar, soprou e acabou. Mas antes da vinda de Cristo e da consequente destruição final do inimigo, haverá sinais. Qual é o sinal que nós estamos vendo aqui? O engano do homem da iniquidade. Irmãos, o anticristo vai vir por meio do poder de Satanás. As pessoas vão presenciar uma manifestação de poder pelo homem da iniquidade, algo incrível, de se admirar, formidável, proezas sobrenaturais. E isso vai se espalhar por todo o mundo. O versículo 9 diz, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. O que significa? Bom, primeiro, Satanás, a marca de Satanás é o engano, é a mentira. Esse é o modus operandi dele, desde o início, desde o Éden. Ele seduziu Eva, não apenas pela sutileza, mas pela mentira. João 8,44 diz, ele não permanece na verdade porque é o pai da mentira, e é homicida desde o princípio. Esse é o trabalho dele. Ele vem de maneira enganosa para causar morte.
seu objetivo não é outro, senão matar, roubar e destruir. João 10, 10. O que é que Satanás vai fazer? Concedeu o seu poder ao homem da iniquidade, e ele vai usar esse poder para levar as pessoas a crerem na mentira. É por isso que Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem não conhecer a verdade, quem não estiver na verdade, vai ser enganado facilmente pela mentira. Facilmente, porque a coisa vai vir, irmãos, poderosa. Ora, Satanás, o que é que ele vai fazer? Ele, como sempre, ele vai distorcer aquilo que Deus fez. A palavra de Deus. De novo, nos remontamos ao jardim. Foi isso que ele fez, né? Não foi assim que Deus disse a Eva. Deus não disse isso aqui. Então ele vai colocar a mentira ali no meio. Como é que ele vai fazer isso? Buscando imitar Deus, só que no tocante ao mal, à destruição. Tanto é que a interpretação de 666, né, é porque é quase 7, que é o número da perfeição, a trindade. Então ele quer chegar perto, imitar Deus. É isso que ele quer. Ele vai se opor a Deus. E quem é que vai dar apoio a ele? A mentira. Por que é que os apóstolos, por que é que Pedro, por que é que os profetas ensinaram tanto ao povo de Deus? Para que ele não caísse nos falsos ensinos, nas falsas doutrinas. E isso, irmãos, vai apoiar o homem da iniquidade. Uma coisa vai dar suporte à outra. Falsos ensinos vão dar suporte à mentira que vai ser trazida e os prodígios que vão ser realizados por meio do homem da iniquidade. O anticristo, com esse poder de Satanás, vai enganar de maneira semelhante aos mágicos do Egito. A gente tem exemplo disso. Vamos abrir nossa Bíblia. Vamos agora para Êxodo, capítulo 7. Êxodo 7, do versículo 8 ao versículo 12. Acompanhe atentamente a leitura dessa passagem. Êxodo 7, do 8 ao 12. Diz assim a palavra de Deus: Falou o Senhor a Moisés e a Arão: Quando o Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: Toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou ouvir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram eles cada um seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. O que é que o homem da iniquidade vai fazer? Imitar aquilo que Deus realiza por meio do Evangelho. É isso que ele vai fazer, ele vai imitar. O anticristo, como uma obra-prima de Satanás, ele vai ser dotado, irmãos, de qualidades extraordinárias. Ele vai chamar a atenção. E essa coisa, né, que a gente sempre tem dito, de que Satanás nunca aparece, irmãos, como essas caricaturas que aparecem, que são feitas aí. Quais são as caricaturas? Um ser com um tridente vermelho, de chifre feio. Não, o homem da iniquidade, irmão, certamente vai ser atraente. Satanás vai levantar uma pessoa que tenha características que sejam, as pessoas tenham empatia, se achem bonito, se identifiquem, com boas qualidades. Certamente vai ser uma pessoa esteticamente bonita. Muito provavelmente. Não vou afirmar os irmãos, mas quando ele se apresenta, a Bíblia diz que ele pode até se disfarçar de anjo de luz. Então ele vai se apresentar
Como foi que Satanás estimulou, desde novamente o Gênesis, o povo de Deus para pecar? Os filhos de Deus, vendo a beleza das filhas dos homens, não é? Como é que os midianitas fizeram o povo pecar? Era gente feia? Não. Então, muito provavelmente vai ser uma pessoa esteticamente bonita, sarada, né? Deve possivelmente frequentar as academias, está dentro da linguagem dos dias de hoje, né? Ele vai ser dotado de qualidades. Satanás, irmãos, vai usar toda a sua caixa de ferramentas, suas habilidades, seu conhecimento, para fazer com que esse homem da iniquidade seja bem recebido. E hoje, irmãos, com tanta tecnologia, inclusive, pode-se iludir muitos ignorantes, na verdade. Eu imagino com que velocidade as ações desse iníquo não vão se espalhar nas redes sociais, nas mídias. O terreno está preparado. Hoje em dia, Satanás já está usando as redes sociais. Ele adora a ignorância do povo. Os irmãos sabem que as pessoas hoje estão ficando por conta exatamente dessa ferramenta, estão ficando com a mente mais atrofiada. São, irmãos, estudos sérios que são realizados e mostram isso. O efeito nas crianças. Eu vou abrir aqui um rápido parêntese. Muitos distúrbios que estão acontecendo nas crianças é em função disso, mas muito mesmo. Irritabilidade, agressividade, déficit de atenção, está se dando por conta desse instrumento. E essa avidez que o povo está por novidades, por vídeo, por notícia, por coisas extraordinárias. E eu, irmãos, não tenho como dissociar o fato hoje do desenvolvimento da inteligência artificial. O que se tem feito hoje com essa tecnologia da inteligência artificial é algo inimaginável. Nós não imaginaríamos o avanço disso, a não ser em alguns escritores em livros de ficção científica, que alguns conseguem antecipar em 40, 50 anos, às vezes, as coisas que acontecem. Mas o que nós temos hoje, irmãos, hoje a grande maioria das empresas, o atendimento que é feito é por meio de inteligência artificial. O que essas inteligências podem fazer hoje, a gente não tem noção, porque eles estão desenvolvendo já, estão avançando. A criação, hoje você pode criar não só imagens, não só áudio, mas você pode criar vídeos inteiros usando inteligência artificial e colocar pessoas, personagens, imagens do rosto da pessoa e a feição, todas elas. Como Satanás não vai usar isso, irmãos, para enganar, para iludir? E aí eu quero trazer um alerta. As pessoas sempre se impressionam com o extraordinário. As pessoas sempre se impressionam com o extraordinário. Lembre-se, lá em Deuteronômio, Deus já advertiu o povo na antiga aliança sobre essas coisas extraordinárias. Olhe, se alguém disser alguma coisa, lembre os irmãos, e essa coisa acontecer, e mesmo assim, aquilo que ele disse, desviar o povo da vontade de Deus, não creia. Isso aqui, irmãos, vai acontecer. Olhe, o entendimento de muitos é que esses sinais, esse poder, essa eficácia aqui que Satanás vai dar ao homem da iniquidade, no original poder mesmo, força, dínamos, viu? Vai haver muita mentira, vai haver sinais mentirosos, prodígios mentirosos, mas vai acontecer coisas extraordinárias, reais, porque ele vai estar capacitado com o poder de Satanás. Lembre-se, irmãos, que Satanás agiu, nós temos registros na Bíblia que Satanás agiu
evidentemente com a permissão de Deus, e ele manifestou o poder. Um dos exemplos é muito claros, quando ele agiu contra Jó. Aquilo que aconteceu, ele colocou doença em Jó. Foi ele. Só não mate ele. Mas veio um vento, veio fogo e veio doença. Viu? Por isso que eu estou dizendo que somente os eleitos vão entender isso. Por quê? Porque ele vai fazer todas essas coisas para quê? Para desviar da verdade. E quem é que conhece a verdade? Quem é que vai conhecer a verdade? Agora, um alerta que eu disse aos irmãos. As pessoas são muito atraídas pelas coisas extraordinárias. Curas, sinais, prodígios. A grande maioria, irmãos, daqueles que é dito que se classificam como crentes, eles vão para as igrejas atrás do milagre. Eles se impressionam com os milagres. Um monte de gente hoje se levanta dentro da igreja proferindo profecias. Irmãos, isso vai ser um prato cheio para Satanás. Essas pessoas vão ser as mais enganadas. Entenda, Satanás já está preparando tudo isso. Porque por meio das falsas doutrinas as pessoas estão seguindo isso. E quando vier alguém atraente, realizando sinais e prodígios, o que é que as pessoas vão dizer? Só pode ser de Deus isso aí. Esse poder, essa coisa, só pode vir de Deus. E o crente o que é que vai fazer? Vai observar os sinais. Vai observar esse iníquo, o que é que ele está falando? O que é que ele está ensinando? O que é que ele está querendo? Para onde ele está apontando? O crente vai avaliar, como os bereanos fizeram. Eles vão pegar a Escritura, porque eles conhecem a Escritura. Mas se você não conhecer a Escritura, se você não tiver a interpretação correta da Escritura, você vai ser enganado. Entende como vai ser? Se hoje as pessoas se impressionam com o que acontece, com o que aparece na televisão, imagine nessa época que Deus vai permitir que Satanás venha com todo o seu poderio. Lembre-se, ele hoje está com sua ação restringida, limitada. Ele está amarrado. Mas depois, por pouco tempo, ele vai ser solto. Então, essa limitação não vai haver mais. Olha o versículo 10, a parte A. E com todo o engano de injustiça. Mas para quem vai ser esse engano de injustiça? Aos que perecem. Então, sob o pretexto de justiça e santidade, ele vai enganar pela injustiça. Ele vai oferecer coisas boas, ele não vai oferecer coisa ruim para as pessoas. Ele vai oferecer coisa boa. Muito provavelmente, paz, tranquilidade. Só que tem a troco de quê? Preste atenção, irmãos, eu vou fazer aqui uma correlação. Somente o cristianismo verdadeiro prega a graça. Só. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Os demais, inclusive o falso evangelho, prega a salvação pelas obras, por mais que não admitam. É a graça mais a sua escolha, a sua decisão, o seu querer. É a graça mais o seu agir, a sua bondade. A graça mais a sua obediência. É assim. Essas são doutrinas da justificação e salvação pela própria justiça do homem, que parece ter aparência de santidade. Aparenta. Como é que você pode dizer assim, meu irmão, você precisa obedecer para ser salvo, né? E obedecer o quê? Obedecer à lei de Deus, obedecer o evangelho, ser uma pessoa santa. Não parece que isso está correto? E você vai encontrar versículos bíblicos que vão justificar isso. Ao vencedor, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Parece. Então é muito fácil enganar. Satanás vai ter facilidade de enganar.
aqueles a quem o Deus deste mundo cegou, a quem o evangelho está oculto, a quem o evangelho é loucura. Porque, irmãos, é loucura a salvação só pela graça, por meio da fé, é loucura. É loucura você pregar, é só por meio de Cristo, é só por meio da Escritura. É loucura você pregar a glória somente a Deus, porque o homem quer um pouco da glória. Mas é a Escritura mais alguma coisa, é a Escritura mais a tradição, é Cristo mais as minhas obras. Eu preciso, claro que eu preciso da graça de Deus, mas eu também preciso fazer a minha parte, né? Quando o inimigo aparecer com todo o seu poder, com todos os seus sinais, vai ser loucura não o adorar. As pessoas vão crer em toda essa demonstração de poder, porque vão ser enganados pelos sinais e pelas maravilhas mentirosas e a falsa aparência do anticristo. Por isso que Cristo disse: se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Está lá em Mateus 24, 23 ao 25, na NVI. Quem anda, irmãos, hoje nas igrejas atrás de sinais e prodígios, vai encontrar tanto falsos quanto verdadeiros. E qual vai ser a tendência dessas pessoas? Seguir o homem da iniquidade, porque ele vai estar cheio de sinais e prodígios. Então, que sinais antecederão a segunda vinda? Primeiro, o engano do homem da iniquidade por meio de Satanás. Depois, uma multidão de pessoas vai seguir o homem da iniquidade. A igreja vai entender isso quando vê aquele monte de gente, incontáveis pessoas seguindo esse homem da iniquidade. A igreja vai olhar e vai dizer: meu Deus do céu, foi como a Bíblia, é como a Bíblia disse, olha só, tudo está se cumprindo. E as pessoas vão dizer: vocês estão loucos, não está vendo que isso aqui, quem é que pode fazer uma coisa dessa? Quem é que pode realizar tanta coisa grandiosa, maravilhosa? Curas. Ele vai realizar curas, irmãos. Ele vai realizar benefícios. Ele vai fazer bondades para o mundo. Não vai fazer coisa ruim, não. A única coisa que você precisa fazer é me adorar, me seguir. Só precisa isso. Mas é isso que eu tenho para lhe oferecer. Versículos 10 até o 12. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, e antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Este vai ser outro sinal. O homem da iniquidade, mesmo querendo tomar o lugar de Deus, que ele vai se assentar no trono, vai exigir adoração, mesmo com a mentira, encaminhando o povo para a mentira, ele vai ter uma enorme multidão de seguidores. Ele não vai ficar sozinho. Muitos o apoiarão. Quem vai apoiar? Está claro. Os que preferem a mentira. Os que ouviram a verdade, mas não amaram a verdade. Aqueles que não podiam suportar a sã doutrina, esses vão seguir facilmente. Os que tinham algum conhecimento do que era verdade, mas cederam. Aqueles que foram esclarecidos, foram ensinados, mas preferem outra maneira de interpretar a passagem. Esses serão as melhores presas para o anticristo. Eu sei que tem esse entendimento, mas tem outros e outros entendimentos. Pronto. Esse outros e outros, Satanás vai
capitanear para o homem da iniquidade. Se eles tivessem amado a verdade, teriam perseverado na verdade e, consequentemente, teriam sido preservados pela verdade. Mas eles se separaram da verdade, porque lá no fundo nunca tiveram amor pela verdade. Aí, olha o que é que Deus vai fazer, irmãos. Versículo 11. É por este motivo, por qual motivo? Por não terem amado a verdade, Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Isso quer dizer, irmãos, que quando o homem se perde, é sempre por sua própria culpa, nunca de Deus. Deus só vai dizer assim: vocês não querem o erro? Vocês não querem a mentira? Eu vou lhe mandar a operação do erro. Ou seja, Deus vai lhes dar uma disposição para errar, uma força, uma energia, uma inclinação, uma compreensão para que se afastem cada vez mais da verdade. Enquanto os verdadeiros cristãos, os filhos de Deus, têm uma disposição para se agarrar e amarrar com a verdade e dizer: não, este é o caminho, essa é a interpretação, esse é o entendimento, essa é a vontade de Deus. Essas pessoas vão com essa mesma força para o lado contrário. Não, isso aqui que eles estão dizendo é errado. Essa é outra interpretação, esse outro caminho, isso aqui é que é o certo. Então, a mentira para essas pessoas vai parecer cada vez mais verdade, vai parecer mais lógica. Então, suas mentes vão ser mais dispostas para o erro. Veja, lá em Romanos 1, 28, nos mostra que Deus só está concedendo a essas pessoas aquilo que elas querem. Paulo diz lá em Romanos 1, 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Deus, irmão, não é cruel a ponto de desejar e incitar o homem para o erro. Deus não se compraz com a desgraça do homem. Ele, na verdade, adverte por meio da palavra, do evangelho. Por isso que ele está mandando os pregadores. Por isso que ele está mandando a igreja, que é sal da terra e luz do mundo, para pregar a verdade, para que as pessoas creem. A Bíblia intima as pessoas para aceitarem a verdade. A Bíblia diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Provérbios diz: a sabedoria clama nas esquinas, nas estradas, nas ruas. Que clamor é esse? É o clamor daqueles que abrem a palavra de Deus e pregam a verdade. Deus enviou o seu Filho unigênito, e Cristo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Agora, quando as pessoas não creem, mesmo depois de várias advertências, quando eles desprezam a verdade, então Deus as endurece, a fim de que os que não quiserem se arrepender fiquem incapacitados para o arrependimento. E esses vão estar aptos para crerem na mentira do anticristo, do iníquo, do homem da iniquidade. Essas pessoas vão pensar que o anticristo é o próprio Deus e vão querer obedecê-lo. E não se admirem, porque Paulo nos diz que o mistério da iniquidade já opera, já está acontecendo. Agora vai acontecer em escala maior. Eu pergunto: quantos hoje não acreditam nos falsos milagres e no poder que certos homens têm? Quantos não creem? Quantos não creem em falsas profecias? Basta hoje em dia uma pessoa se levantar dentro de algumas igrejas e dizer que tem uma palavra vindo da parte de Deus, as pessoas creem. Imagine, outra coisa, viu? Muitos lançam profecia, erram, falsas profecias erram, e ninguém condena essa pessoa. Porque no Antigo Testamento, quem se levantasse no meio do povo de Deus, dissesse algo dizendo que era uma profecia, e essa não aconteceu, era para ser morto. Quantos hoje em dia se levantam dentro das igrejas, dizendo que Deus deu uma palavra para elas, Deus revelou alguma coisa, e quando falam não é, e as pessoas continuam acreditando naquela pessoa.
Aquela pessoa era para ser considerada um falso profeta. Ninguém devia nem ouvir. Se estivesse dentro da igreja, era para ser excomungado. Ninguém vai matar nos dias de hoje, mas era para ser excomungado. Você se levantou, disse que Deus falou com você, e Deus não falou, não. Você é um falso profeta. Sai daqui da igreja, que esse falso profeta é um perigo. Não é para ser assim, não, irmãos. É para ser assim. Recentemente, eu não lembro exatamente há quanto tempo, um falso profeta aqui do Brasil, um intitulado apóstolo, teve um bate-boca aí que foi, inclusive, veiculado com um conhecido jornalista. E esse jornalista, com pouco tempo, morreu. E eu me lembro que esse falso apóstolo dizia: ninguém mexe com o ungido do Senhor. Aí a pessoa foi e morreu. As pessoas dizem: está vendo, olha, esse aí é de Deus, olha. Ele disse alguma coisa e o cara morreu, ó. Me diga, quem está com a verdade? Esse homem não é de Deus? Ele falou uma coisa e o cara morreu, porque mexeram com o ungido do Senhor. As pessoas estão acreditando nele. Só que o que ele ensina é mentira. Isso, irmãos, é só uma pequena amostra, uma amostra grátis, uma degustação do que o homem da iniquidade vai fazer. Ele vai fazer coisas grandiosas. Ele vai dizer coisas e as coisas vão acontecer. Ele vai conseguir prever aquilo que vai acontecer. Não que ele tenha essa capacidade em si, porque só Deus conhece o futuro, só Deus é onisciente. Mas Satanás, e ele vai usar todas as ferramentas, a tecnologia, tudo. Ele vai preparar as coisas de tal maneira para que aquilo que ele disse que vai acontecer acabe acontecendo, porque ele vai mover as coisas para isso. E as pessoas vão acreditar. Mas está vendo, ele não disse e aconteceu. E agora? Você diz o quê? Aí o crente diz: ele é o iníquo. O crente vai se levantar e vai pegar a Bíblia e vai dizer: ele é o iníquo. E ninguém vai acreditar. Se você é doido, você não está vendo o que aconteceu? Irmãos, quando o faraó endurecia seu coração, Deus endurecia o coração do faraó. Isso é o que a Bíblia diz. Quando o rei de Israel não queria ouvir e maltratava os verdadeiros profetas, Deus lhe permitia ser enganado por espírito mentiroso nos lábios de outros profetas. Está lá em 2 Crônicas 18, 22. Mas só os crentes creem nisso. Só eles lembram dessas passagens bíblicas. Só os crentes lembram que quando os homens se deleitam na impureza, na mentira, Deus os entrega aos desejos de seus próprios corações. Matthew Henry diz que uma mente errônea e uma vida viciosa costumam se unir e ajuntar um ao outro. E assim vai ser no fim dos tempos. Olha, o versículo 12. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Isso ocorrerá no juízo final. Quando uma pessoa realmente aceita a verdade de Deus, ela pratica a justiça. Quando não o faz, aceita a mentira do anticristo e vai se deleitar na injustiça. Ninguém vai ficar neutro nessa situação. Por isso, irmãos, é que o crente verdadeiro nunca deve temer ficar do lado da minoria. Quem vai ser salvo vai ser o remanescente fiel. Serão poucos os escolhidos. A imensa maioria vai ser condenada, porque vai seguir a mentira do anticristo. A multidão é que vai seguir a mentira. Então, qual é um dos sinais? Uma multidão vai seguir o homem da iniquidade. Quando você vê um monte de gente seguindo uma pessoa, observe se isso não é um sinal. Nós concluímos dizendo que Cristo vai vir com certeza. E o mistério da iniquidade já opera nos nossos dias. Ele já opera. O cenário já está sendo preparado. O terreno está sendo arado e adubado. Mas vai haver um momento de uma apoteose. Essas coisas que estão acontecendo aqui, elas só são a preparação. As mentes das pessoas
elas estão sendo preparadas. Então, observem a ação geral, e a gente já começa a observar falsas doutrinas, falsos ensinos adentrando nas igrejas. Igrejas verdadeiras começaram a adotar e elas vão definhando. Então, elas aparentemente vão sendo preparadas para receber com avidez a mentira. O cenário global é o que está acontecendo no mundo. Leis sendo enfraquecidas, leis sendo relativizadas, a negação da verdade absoluta. Tudo isso, irmãos, são claras evidências desse cenário preparado. A questão é se você está preparado para a vinda de Cristo. Se você está apegado à verdade, à palavra de Deus. Se você prefere a verdade. Se sua única proteção é se agarrar à palavra de Deus. Porque só tem esse jeito. Se não, eu vou lhe dizer com toda tranquilidade, você vai ser alvo fácil, presa fácil do homem da iniquidade, da mentira. Olhe, muito tempo de igreja não lhe protege você do engano de Satanás, não. Tem muita gente com muito tempo de igreja que vai cair facilmente na mentira. Porque elas estão ali na igreja, mas não estão apegadas à verdade. Eu quero lembrar os irmãos dos sinais que vão anteceder a vinda de Cristo, que foram extraídos aqui desse texto. A grande apostasia, a revelação do homem da iniquidade, o desafio do homem da iniquidade contra Deus, a atuação disfarçada do homem da iniquidade até o seu aparecimento, o engano do homem da iniquidade por meio de Satanás e uma multidão de seguidores. A questão é, você vai ter coragem de ir contra a multidão, de defender a verdade? Eu diria que se você hoje não tem coragem de defender a verdade, dificilmente você vai ter condições de defender nesse momento. Não estou dizendo que Deus não pode agir e transformar, mas vai ser muito difícil. Porque se hoje a coisa está difícil, imagine naquele dia. A coisa vai apertar, irmãos, a dificuldade vai ser imensamente maior. Meus irmãos sabem que a gente não diz isso, não é para assustar, não. É porque a verdade é para alertar. Os sinais já estão aí. E o que é que você tem que fazer? Se agarrar à verdade, se deleitar na verdade. Por quê? Porque um dia a mentira vai prevalecer no mundo e você vai se questionar se isso que você crê é verdade ou não. Porque a mentira vai tomar conta. O engano vai ser tamanho que facilmente vai se confundir com a verdade. As pessoas à sua volta vão ter disposição para o erro, para a mentira de forma nunca vista. E o destino daqueles que preferem a mentira será a perdição. Que Deus, irmãos, nos fortaleça a cada dia na verdade e possamos dizer: Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém.